Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje falamos dos vários tipos de discalculia. A classificação mais comumente usada é a que divide em 6 subtipos, correspondentes a capacidades e tarefas matemáticas específicas. Estes tipos de discalculia podem ocorrer individual ou conjuntamente. O primeiro é a discalculia verbal, quando a criança revela dificuldades na nomeação de quantidades numéricas. Diz um número, mas afinal queria dizer outro completamente diferente. Na compreensão de conceitos, total, diferença, fração ou relações apresentadas oralmente. Se eu tenho um conjunto de objetos, quadrados, triângulos e círculos, todos vermelhos, o que há de semelhante entre eles? Depois a discalculia pratognóstica, mais relacionada com dificuldades na enumeração, comparação e manipulação de objetos, reais ou em imagens, matematicamente. O mesmo exemplo anterior dos quadrados, triângulos e círculos, mas desta vez pegando mesmo em objetos reais. Se lhe pedirmos para os agrupar por formas, ou por cores, ou por tamanhos, podem revelar graves problemas, dificuldade em perceber as semelhanças ou diferenças e são capazes de estar ali a movimentar todos os objetos de um lado para o outro sem saber muito bem o que fazer nem onde os colocar. Depois, temos a discalculia léxica. Lembram-se da origem da palavra dislexia? Lexia tem a ver com leitura, reconhecimento de palavras. Logo, a discalculia léxica está relacionada com isso mesmo. Dificuldades na leitura de símbolos e problemas, situações matemáticas, mas que poderá não se revelar ao nível da compreensão ou interpretação. Quer isto dizer que uma criança pode ter dificuldades na leitura de um enunciado de um exercício, mas ser capaz de o resolver corretamente. Neste caso, a leitura em voz alta por parte do professor pode ajudar, pois reduz o tempo ou esforço dispensado pela criança na tentativa de juntar letras, sílabas, etc. Bom, depois a discalculia gráfica, grafia de escrita, ou seja, dificuldades na escrita de algarismos, símbolos, conceitos matemáticos, algumas trocas entre caracteres parecidos ou mesmo incapacidade para realizar os movimentos necessários para a escrita de determinado algarismo. Existe ainda a discalculia ideognóstica, caracterizada por dificuldades na realização de operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos. Muito importante treinar o cálculo mental, recorrendo a vários dados, por exemplo. Inicialmente, a criança deverá lançar 2 dados e dizer qual o resultado da soma das pintas das faces voltadas para cima. A criança deve verbalizar 3 pintas mais 4 pintas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintas. Quando a resposta for dada de forma mais rápida, peça à criança que diga apenas o resultado. A partir do momento em que este processo se torna automático, introduza o fator tempo. Isto é, tens 5 segundos para me dar a resposta, ou menos, um valor que queira colocar. Assim que a criança realizar esta atividade sem dificuldade, introduza um terceiro dado, um quarto, um quinto e assim sucessivamente. Divirta-se com a criança e aproveite para treinar as suas competências matemáticas também. Quantos encarregados de educação nos dizem que não gostam de matemática, até o momento em que descobrem que podemos brincar tanto com os números, com os cálculos, com as operações? Por último, falta-nos falar da discalculia operacional, que, está mesmo a dizer, está relacionada com as operações, quando a criança revela dificuldade na realização de operações e de cálculos numéricos. Então agora que elas aprendem a fazer as contas de maneira diferente, é uma grande confusão. Para nós, não para elas, que queremos acompanhar e não somos capazes. E damos por nós a fazer contas em pé e elas olharem para nós como se de algo muito estranho se tratasse. Como vos disse inicialmente, estes subtipos podem surgir isolada ou simultaneamente. Por isso é incomum encontrarmos uma criança com discalculia verbal, ideognóstica e operacional, por exemplo, que revela dificuldades na compreensão verbal, conceitos matemáticos e na realização de operações. O importante é, sem dúvida, que consigamos identificar todas as suas dificuldades e necessidades e, consequentemente, providenciarmos uma melhor intervenção. Mas de intervenção falaremos num outro programa. O próximo será dedicado às características das crianças discalcúlicas. Até lá, a Di vai continuar por aqui, sempre acompanhada das suas Dis.